Muito boa noite, leitores do portal Mais Tupã. Tá no ar mais um Mais Tupã Cultura e Café. Um programa que foi criado justamente para levar a oportunidade ao artista de Tupã de poder divulgar a sua arte, de poder divulgar o seu trabalho e, claro, a cultura de Tupã como forma geral. Nós temos muitas novidades aqui no Cultura e Café, nós temos sorteio, então você que tiver interesse de participar no sorteio, já peço para ir compartilhando a live com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, que logo eu vou falar como vai funcionar os sorteios aqui no Cultura e Café. Mas hoje o Cultura e Café está com uma entrevistada super bacana, que eu conheço há muito tempo. Fizemos parte junto, né? Aliás, fazemos parte da Academia de Letras aqui da nossa cidade. Trata-se de Jaci Penteado, escritora, ela é professora, escritora, poetisa, ela desenha, ela mesmo faz os desenhos dos livros e está aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua obra e sobre o seu trabalho na literatura infantil. Boa noite, Jaci, seja muito bem-vindo, estou muito feliz com a sua presença aqui. A gente já estava combinando um papo já fazia bastante tempo. Exato. E deu certo de você estar fazendo parte aqui do nosso terceiro programa, Cultura e Café. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Charles, boa noite, espectadores. Estou feliz, radiante de estar aqui com meu amigo Charles, que já nos conhecemos há longa data e que trabalhamos junto, né, na cultura de Tupã, né, quando você era secretário de cultura, né? Fizemos vários trabalhos de cultura e na academia, né? A CLAT, que também devemos a você, que se não fosse você reabrir, né? Hoje eu não seria uma acadêmica. Muito obrigada. Imagina, não precisa agradecer. A Jaci está falando sobre o nosso trabalho. Quando eu fui secretário de Cultura, quando eu ocupei a cadeira de secretário de Cultura, nós realizamos o Festival de Literatura aqui de Tupã. E aí, o produto desse festival foi uma antologia com a participação de todos aqueles que acabaram sendo classificados dentro do festival. E a Jaci foi uma das pessoas que ajudaram a secretaria a formatar o projeto e a desenvolver de uma forma ampla, né, Jaci? Ela tem uma longa experiência e é sobre essa experiência que a gente quer falar hoje aqui no Cultura e Café. A Jaci é professora de formação e você lecionou muitos anos, né, Jaci? Sim, sou normalista de formação, tenho 30 anos de trabalho, né, com crianças de primeira a quarta série, como era chamado antigamente, né? Sim, sim. Hoje é ensino fundamental. Muito antigamente não, eu também fui da primeira a quarta série. Até há poucos anos atrás. Né? Então, fui professora primária, trabalhei em Tupã e região, zona rural, sofremos muito na zona rural, né? E trabalhei em Queiroz, Iacri, Quintana, né? Durante 30 anos eu fui professora, né? E, bom, apesar de que diz que professor nunca deixa de ser professor, né? Com certeza. Então sempre a gente está ensinando, querendo ensinar, né? Nossa missão é ensinar e a vontade nossa é de ensinar cada vez mais. E depois de professora eu fui ser advogada. Sim, lembra? Sim. Eu trabalho no judiciário, né? Exato, eu fui advogado também, então, e também trabalho no judiciário, muitas vezes a gente esteve lá no fórum. Exato. E depois fui coach e hoje, né, acadêmica. E comecei a escrever em 1984. E essa primeira obra, ela não foi editada. Ela não foi editada. Não foi porque na época era quase que impossível pelo valor. Foi na época que o Xerox apareceu e para fazer cópias xerografadas, né, a gente fazia cópias de foto, né? Sim. Como que chamava? Era fotolito, né? Não, fotocópias. Tá. A gente tinha que levar no fotógrafo, ele tirava a fotografia, né? Então era um fotocópias. E usava o negativo para poder fazer as fotocópias. E então ficava muito caro.
E nessa época eu não tinha condições, não tive condições de imprimir. Mas eu tenho essa obra na biblioteca de Tupã. Na Biblioteca Municipal? Na Biblioteca Municipal. Tanto é que eu precisava, né, até Uma coisa... E aí deixa eu te fazer pergunta, só fazer um parênteses, te interromper, sem querer te interromper, mas essa cópia, ela foi... Ela é xerografada, de xerox. É você que fez? Sim, sim. Então, eu fiz, porque foi um trabalho de pós-graduação pela Unimar, né, na área de administração escolar. Então, eu conto a história da Escola Bartira de primeiro grau. Então essa... Desde o início, o primeiro professor Tobias, até... Tobias Rodrigues, tá, Tobias... gente? É o que dá o nome à nossa biblioteca. Primeiro professor de Tupã. Primeiro professor de Tupã. Tobias Rodrigues, a dona Nair, a sua esposa, né? E até 1983 eu conto a história do Bartira. Até 1983. Porque, na realidade, meu pai, né, seu Nilton Penteado, ele foi diretor do Bartira por 32 anos. Olha que bacana. Ele veio para Tupã em 59. Então, possivelmente, ele foi diretor quando minha mãe estudou lá. Minha mãe também estudou no Bartira. É, bem provável. Acho que foi mais ou menos na década de 60, por ali. Ela, acho que regulava comigo, em idade, não sei. Mais ou menos. Mais ou menos? Então, assim. Então, você começou a escrever, na verdade, foi nutrida por uma necessidade do curso que você fazia, da faculdade. Não, eu já escrevi, assim, eu sempre gostei muito de histórias, contar histórias, de ouvir histórias, desde criança, né? Minha mãe contava histórias todas as noites. Nossa. Minha avó paterna, com quem eu mais convivi, então me contava histórias, assim, de curiosidades, que é o que eu também sempre falo, que a gente tem que dar essas curiosidades para as crianças, né? Que eu tenho um canal no YouTube e lá eu falo, eu conto para pais, mães, professores, né, e o público em geral, de que as crianças necessitam de ouvir curiosidades, porque elas hoje estão tão imbuídas, né, dentro da informática, que elas esquecem do real. Né? Até eu conto... Vivem uma vida virtual quase o dia todo, né? Sim, então até eu conto o caso das minhas netas que você conhece. Sim, conheço. A Gabriela, a Carolina, em que a gente ia fazendo uma viagem daqui para Marília e no meio do caminho elas falaram que estavam cheias de estudar e que elas queriam sair da escola, porque não dava mais. E eu simplesmente falei, podem sair da escola, por que não? Né? Só vão carpir café. Vira as duas para mim e fala assim, você é idiota. Mas por quê? Carpir café, vó? Vó, você tá pirada. Café é o saquinho que tá lá dentro do supermercado. Não tem noção. Não tem noção. Aqui, posso pegar seu cafezinho? Sim, fica à vontade. Então, o café aqui, ó. Então, tem que carpir o café, tem que adubar, plantar, moer o café para depois fazer. Então, ele vai chegar no supermercado depois de moído. Depois de muito trabalho. Você está entendendo? Então, era essas coisinhas que a minha avó paterna ensinava para gente, né? Como fazer uma cadeira. Como é que faz uma cadeira? A gente perguntava, como é que faz a cadeira, essa mesa, né? Então ela falava que ia lá, pegava madeira naquela época, né? Cortava, daí ia para o marceneiro fazia isso e aquilo. Hoje as crianças não têm essa ideia, não têm nenhuma ideia, né? Eles são totalmente fora. O mundo da internet trouxe um recurso muito poderoso, porque coloca na mão da criança, do ser humano, enfim, a janela do mundo, né? Temos as informações na velocidade da luz ali nas mãos. Sim. E ao mesmo tempo tolheu das crianças essa vontade. Eu estava conversando outro dia com a Rosa, inclusive, né? Brincadeira de criança, pula-pula, deixou de pega-pega, aliás, existir. esconde-esconde.
pular elástico, você não vê mais criança brincando com essas coisas, a né? criança não vai mais brincar na porta de casa, jogar bola, andar de patinete, ter os amiguinhos ali, né? E os pais, não recriminando ninguém, claro, quem sou eu, mas muitos pais veem no celular, né, nessa ferramenta, uma possibilidade de quietar o filho. Sim. Para deixar o celular, fica quietinho e ali. para falar nisso, eu também tenho esses meus livros aqui, eu tenho eles em e-book. Em e-book. E-book pela Hotmart. Acompanhando a tecnologia. Acompanhando a tecnologia. Além de e-books, eu tenho audiobooks. Audiobooks. Audiobook, o que seria? Adoro, que nem se fosse um filme em que eu passo as imagens e a fala, né? Então, é para uma criança que não lê e para uma pessoa que tem uma deficiência visual. Então, serve para os dois. Além de inclusivo, acompanha a tecnologia. Exatamente. Jaci, só interromper um pouquinho o nosso papo, que já está começando a me deixar instigado e é gostoso, eu adoro falar sobre isso. Mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente aqui na live. Eu preciso também, né? E pedir para o pessoal, ó, compartilha a live com a entrevista da Jaci. Nós temos aqui um cachepô da artista plástica Silvana Nakamura, lá de Varpa. A Silvana entrou em contato comigo e pediu se ela não podia presentear os nossos leitores, os internautas do Portal Mais Tupã, com um cachepô de mosaico de azulejo. Lindo, maravilhoso. Então, você tiver interesse em ganhar um desses, né, o cachepô maior, que a gente vai sortear, compartilhe a live, né, essa live que nós estamos exibindo agora, com a entrevista da Jaci. E comenta aqui, tá? Ó, eu quero ganhar o cachepô, que possivelmente no sábado de manhã a gente vai fazer uma live rapidinha para fazer o sorteio para vocês. Mandar um abraço para Silvana Nakamura e agradecer a gentileza, tá? Também mando meu abraço para Silvana. Silvana, tá lindo o seu trabalho. Fiz também um curso com a Silvana. Também fez, né? De mosaico. Pela cultura. Pela Secretaria de Cultura. E ó, eu vou também. Posso oferecer? Claro, já fica à vontade. Presente a vocês. É um livrinho de historinhas que saiu recentemente, histórias infantis, que na realidade a minha mãe era uma artista no bordado e ela fazia os meus vestidos todos bordados, né? E no barrado ela contava uma historinha. E esses bordados que estão ilustrando o livro são os bordados dos seus vestidos. Essas fotos são dos bordados dos meus vestidos. Então você está doando o livro para Eu você, estou para a gente fazer. doando o livro para mais. Ótimo! Ó, a gente tem que chegar a 5 mil espectadores hoje. Então, pessoal, quem tiver vontade de ganhar o cachepô mais o livro da Jaci, compartilha a live aí e comenta. Que a gente vai fazer a live. São historinhas para criança, historinhas bem infantis, né? Com desenhos bonitos, alegres, né? E em homenagem à minha mãe, que também é professora, foi professora, né? Eu sou de família de professores, tá? Minha mãe era professora também. Então, somos, né? Então, minha avó paterna, meu pai, minha mãe, meus tios, minhas tias, todos professores. E eu não podia, né, deixar. Então, beleza, Jaci. Então, pessoal, então, mais uma aqui vez. Está. Depois eu faço uma dedicatória. Então o livro vai com a dedicatória. Então, quem tiver interesse em ganhar o cachepô mais o livrinho, pode compartilhar a live. Já pode começar já, tá, gente? Compartilha a live aí que o pessoal assistir. Depois que ela estiver no ar só, mesmo depois que ela acabar a transmissão ao vivo, pode continuar compartilhando que vai valer, tá bom? Mostra o cachepô. Sim, o cachepô. O cachepô. Lindo, 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 lindo. Silvana é uma grande artista. Obrigado, Silvana, mais uma vez. E eu quero agradecer também o pessoal que está acompanhando a gente aqui, ó. Fátima Servilha, a Leila Zuza, a Luciana Dias Cajuca, um abraço. A Leila Zuza é de Indaiatuba. Olha lá, de Indaiatuba, acompanhando o Portal Mais Tupã aqui, ó. Centro Audiológico Viviane Borim. Olha, Viviane. Minha fonoaudióloga, eu devo a Maria ela. Aparecida Guarnieri Assunção, um beijo para todos vocês. Obrigado. Eduardo Conf, é da Academia Estudantil de Letras, Eduardo. Exato. Jaci, vamos continuar na sua vida de escritora. Aí, depois de 84, sua primeira obra que você publicou, que você escreveu,
qual foi depois o rumo que tomou a sua vida? Então, aí eu continuei como professora, Sim. né, até 1991 e sempre tive as minhas histórias escritas e guardadas, né? E agora vamos entrar em memória, né? A nossa amiga Cristina Vaz do Nascimento, que nos deixou esse ano. Infelizmente nos deixou. Foi assim. Ela também começou, ela entrou na academia, porque ela também tinha assim, um grande espírito de empreendedorismo, muita garra, muito tudo. Ela era proativa, né? Ela tinha iniciativa, ela fazia muita coisa. Então, ela que sempre me incentivou, vamos, Jaci, porque ela também escrevia, ela entrou para a academia, ela também tem os livrinhos dela, espero que os filhos, né, deem continuidade, que são iguais aos meus, né? Nós duas, que além de escrevermos, né, a gente ainda ilustra. Então, são desenhos nossos, pinturas nossas, nos livrinhos, em todos os livrinhos. E ela queria, porque queria que a gente, até teve um jantar, não sei se você se lembra, ali aqui na Brasil. Sei, no Costelão do Baiano. Não, na Brasil. No Brigola. No Brigola, isso. Um final de ano que teve, que a gente foi comemorar. Sei, e a Cristina lembro. Até fez uns livrinhos manuais. E eu entregou um para cada um, né, das pessoas que Olha o trabalho. participando. Ela fez várias cópias do livro, do mesmo livro, à mão, e entregou. Ela mesma. Ela fez, ela inclusive costurou o livro para poder ela encadernar o livro. Encadernado, tudo e manual. Entregou. Capricho, um carinho sem igual. E deu para todos. E isso daí, eu sempre procurei uma editora, mas a editora é assim, você tem que disponibilizar R$4.000, né, quando não mais, dá o seu trabalho e lá eles te devolvem uma quantia X de livros. Que depois você comercializa. Eles não comercializam. Não sei como que seria o pós, né? Só sei até aí. E nós nunca tivemos assim uma fortuna dessa, né? Para mandar fazer e depois a gente não conseguir. Este ano eu tive a felicidade de conhecer uma startup. Startups são essas novas empresas. Novas empresas que estão surgindo. Em que você faz a incisão na plataforma do seu trabalho. Então, você mesmo faz a diagramação, faz tudo. E você insere na plataforma. Então, além de escritora, de gravurista, você ainda é editora. É editora. E aí, essa startup, essa editora, ela disponibiliza uma biblioteca virtual. Então, a pessoa vai comprar, seria assim, eu vou comprar essa xícara, certo? Mas ela ainda não existe. No mundo físico, só na plataforma virtual. Aí eu peço, né? Aí compro, eles emitem aquele livro e enviam para a pessoa. Então, para nós escritores, eu acho que foi uma grande vantagem. Porque eu não disponibilizo de um certo dinheiro grande, certo? Para depois não saber o que fazer. Entendeu? Sim, eu entendi. Porque para eu recuperar esse dinheiro, leva tempo. Eu entendo e eu acho que a maioria dos artistas, e isso é recorrente, né, em várias oportunidades. Quando eu era secretário, a gente presenciou muito isso, sobre a impossibilidade do artista de ter recursos para investir na produção cultural. Exatamente. Né? Haja vista, inclusive, Jaci, eu não sei se você está sabendo, que nós estávamos conversando antes de entrarmos no ar, está aberto o edital número 1, 2021, da Prefeitura de Tupã,
que é outra oportunidade do artista poder financiar o seu projeto cultural. Então estão abertas as inscrições do edital, vão até dia 18 agora, de novembro, então corre que dá tempo, está lá no site da prefeitura, entra, baixa o edital, faz o projetinho, junta a documentação necessária, participa, porque o artista de Tupã precisa desse recurso para investir na produção cultural. E voltando nos livros, quando a gente fez o Festival de Literatura, enfrentamos um problema desse tipo. Igual. Porque a gente entrou em contato com as editoras e realmente é isso que você fala. Tem um valor X para fazer determinada quantidade de livros e depois você se vira para vender. Isso. Né? Quer dizer, você tem que disponibilizar uma fortuna. Um dinheiro que o artista não tem. Não tem no momento. Olha, eu participei agora, recentemente, né, de uma antologia. Então, são escritores do Brasil todo. Quem fez a resenha e fez a junção de todos foi o Gilton Joselito de Lucena Ferreira, é o nordestino, né? Eu acho que ele é de Campina Grande, se eu não me engano. E eu participo aqui, né, no capítulo 3, então são minhas páginas. A saga de uma professora. É a saga. Eu não posso. É o que nós estamos discorrendo hoje aqui, a saga de uma professora. Posso até acrescentar uma barra, professora escritora. Exatamente. Então, aqui a gente conta como que a gente passou, né, vamos dizer, os perrengues da vida, né, nas estradas de lama, nas escolas que tinham 4, 5 séries na mesma sala, né? Então, minha mãe falava disso. E esse livro aqui, então, é uma antologia que eu participo. Estou participando também de uma outra antologia, que são versos brasileiros, que ainda não foi publicado. Mas assim que publicar, eu trago. Tá bom? Com certeza. E assim que publicar, a gente volta para falar sobre o seu lançamento. E aí, Jaci, vamos entrar na CLAT, né? Que é a Academia de Ciências, Letras e Artes de Tupã, que foi fundada pela Maria Célia e pelo Geraldo. E depois ela ficou posso falar? Claro que pode. Então, a minha mãe foi uma das primeiras a participarem com a Maria Célia da CLAT. A minha mãe ajudou a Maria Célia a iniciar lá atrás, quando ela e o Geraldo abriram, né? Sim. E logo depois, então, teve uma parada por falta desses recursos que a gente precisa, né? E foi quando você nos deu a mão e nos levou para frente. Né? O trabalho da Secretaria de Cultura basicamente esse, fomentar, né, estimular o artista a produzir, né, a sua arte, né? Dar oportunidades, porque o financiamento, né, o financiamento em grana mesmo, é o que pega o artista. Sim, né? mas... Não é só na parte da literatura, todos os segmentos são a mesma coisa. Eu faço teatro, também tenho meus problemas para produção artística e eu sei como isso é difícil. E se a gente não tiver ajuda, né, do Poder Executivo, né, enfim, das mais variadas, né, camadas, o artista realmente tem uma dificuldade grande em produzir. Aí a pessoa pode falar assim, mas para quem produzir? É para fazer a cultura desenvolver. Sim, porque... É para poder oportunizar a população a consumir, porque veja bem, um filme é cultura, assim como um livro é cultura, assim como uma peça de teatro é cultura. E se o artista não puder produzir, como é que nós vamos consumir o produto cultural? Exato. Não tem. Mas você nos deu uma grande mão. Não é porque eu estou aqui na sua frente, mas nós participamos de várias reuniões na sua residência, que você abria as portas para que a gente fizesse as nossas reuniões, né? Tenho todas filmadas. Isso. Muito bacana. E a Cristina vibrava em cada reunião. A gente fazia reunião sarau, né? Muito bacana. Teve uma reunião sarau que a gente fez com tema junino. Nossa, que delícia. Eu estava assistindo esses dias atrás e eu via o pessoal cantando, recitando, enfim, é muito bacana mesmo. Eu adoro.
é minha paixão, a cultura é minha paixão. Porque a gente entende que a cultura realmente transforma, sensibiliza, que é o que você estava falando das crianças. Exatamente. Né? Tirar do ócio, Sim. do silêncio então, falar sepulcral nisso, a gente, da internet. Pensando nisso, eu fiz aqui, ó, 2 livrinhos, né? Iguais, todos eles, as duas histórias, só que ele vem colorido, sabe? Sim. E o outro vem só o desenho para a criança colorir. possa colorir. Ai, que bacana. Então, se o pai não quiser comprar o colorido, compra o branco e preto e dá para o seu filho desenvolver esse lado artístico. Porque ele vai receber a história, ele vai ter um conhecimento, né? E além disso, ele vai desenvolver esse lado lúdico, né? Que é a pintura, inclusive, que é o artístico. Nós estávamos conversando em off, tem um que eu achei super bacana, eu falei que eu vou te perguntar no ar, sobre o estudo científico com aquelas crianças, a história, o pessoal dos Doutores da Alegria e tal. Sim. Conta pra gente esse negócio do estudo. Um hospital, juntamente com uma casa, um pessoal que faz esse trabalho, né, dos Doutores da Alegria, que leva alegria para as crianças que estão em UTIs, esse é o mais importante. Elas estão em UTIs. Então, um lugar frio, um lugar triste, de muita dor, de muito sofrimento. Mas eles vêm fazendo esse trabalho, esse estudo há alguns anos. Só que foi publicado recentemente. É um hospital de São Caetano do Sul. Maravilhoso o estudo. E eles divulgaram este ano. Eles fizeram 2 grupos de crianças. Um grupo de crianças que iam participar com os Doutores da Alegria, então eles iam participar de joguinhos, de brincadeiras, de cantorias e tudo. E o outro grupo, as crianças escolhiam as histórias que elas queriam ouvir. Então era contado ou lido para aquela criança a história com que ela gostava. E o que eles chegaram ao final do programa? Eles perceberam que as crianças que participavam do Doutor da Alegria, eles ficavam crianças alegres, crianças assim, menos sofridas, mas que isso passava logo. E elas voltavam novamente a ficar tristes, sentindo dores, e viam no médico o médico, e na enfermeira aquela que ia trazer o remédio, né? Enquanto que as crianças separadas que ouviam histórias, essas mudaram o comportamento por inteiro, Charles. Tanto mudaram o comportamento que elas sentiam menos dor, olha isso. Tiraram assim, como que se fosse por um encanto, a dor da criança. E as crianças passavam a ver o médico e a enfermeira como pessoas que vinham trazer a vida para elas. E elas permaneciam mais tempo naquele êxtase de alegria. E recentemente, com a pandemia também, né, muitos psicólogos, psiquiatras, porque as pessoas começaram a ficar assim, meio atordoadas com esse fato de ficar isolada, essa doença que ninguém sabe o que é, como que vai acontecer, o que será amanhã. Então as pessoas começaram a ficar mais perturbadas. E eles fizeram com que essas pessoas ouçam histórias, porque ao ouvir história, você libera o hormônio da ocitocina, que é um hormônio da felicidade. Então você passa aquela vivência e você sai. É a hora que a gente precisa do mundo imaginário, né? Que não precisa ver a realidade. Então, e você dormindo com aquilo, você passa a ter um sono mais leve, um sono mais tranquilo, e as pessoas vão se recuperando com mais facilidade. Eu tenho até um canal no YouTube em que eu passei a fazer vídeos de contação de histórias para dormir. Então nós temos a capa, né? Do livro. Não é bem um livro, né? É uma capa do YouTube, que é uns vídeos. Sim. Certo?
de uma historinha, né? A Bruxinha Sandra, que é uma historinha, a Bruxinha Sandra. Então temos a capa. Logo em seguida vem preto, a tela preta, escura. uma tela escura, em que só ouve-se a narração da história, né? Era uma vez, uma família, e a pessoa, então, ela vai ficar no escuro. Se ela quiser, porque hoje você vê, o YouTube você leva para dentro da televisão, você não precisa mais ficar em determinados aparelhos, né? Você leva para tudo. Então, Smart TV, né? Então as pessoas colocam e ouvem enquanto dormem, né? E eu soube, né, que muitas pessoas passaram a sair da depressão a partir de ouvir histórias ao dormir. Então, é uma coisa fantástica. É o poder transformador da cultura, né? que eu falo, que eu acredito, e isso, estudos científicos demonstram, provam. Oh, claro, olha a minha grosseria. Eu esqueci de te oferecer. Você já me deu, agora é a segunda vez. Olha lá. Obrigada. Eu esqueci, eu tô aqui tomando, intertido no café, conversando, e a gente esquece de mim. Esse café tá bom, hein? É que nós colocamos o cachepô, os livros todos, ocupou todo o espaço, eu coloquei o café mais perto de mim. Mas, Jaci, deixa eu só aproveitar que nós interrompemos para o café, mandar um abraço para Márcia Zompero, que é a Cida, que, Márcia, um café para você, minha querida. Obrigado por acompanhar. O Shinton Washington, lá do fórum, inclusive mandou um abraço. Doutora Jaci, um forte abraço. Márcia Pantolfi. Todos conhecidos. Outra coisa que eu quero falar para os nossos leitores aqui do portal Mais Tupã. Nós temos uma novidade. Nós também vamos sortear uma viagem para Florianópolis, que foi ofertada pela Aloha Turismo. Ela vai ser no dia 15 de dezembro. Então nós vamos sortear da seguinte forma. A partir de amanhã, o portal Mais Tupã vai disponibilizar uma arte no Facebook do Mais Tupã. Você tem que entrar lá, comentar, seguir o portal Mais Tupã lá no Facebook, também seguir a fanpage da Aloha Turismo e compartilhar não só essa live, mas todas as lives que a gente fizer do Cultura e Café, toda quarta-feira às 20 horas, de hoje até o dia 1º de dezembro, que vai ser o sorteio da viagem. É uma viagem para Florianópolis, é para uma pessoa só, com o traslado, mais a estadia e o café da manhã. A pessoa só vai ter que arcar com o almoço e jantar. Então, fica aqui, você que tiver interesse, compartilha a live, entra lá no Facebook, curte o portal Mais Tupã, curte a fanpage da Aloha Turismo, comenta, compartilha e vamos fazer a coisa bombar, porque a gente vai sortear no dia 1º de dezembro. Compartilha até lá todas as lives. Os participantes também podem participar? Os participantes todos podem participar, menos o Diego e a Mari, o restante e eu. O resto todos podem participar. Inclusive eu quero mandar um abraço para a Paloma lá da Aloha Turismo, que ofertou essa viagem para os nossos leitores aqui que acompanham as nossas lives. E tá ficando bacana, o pessoal tá procurando e querendo ajudar a gente, porque sabe que cultura realmente transforma e a gente precisa de apoio. A gente precisa. 15 de dezembro, a viagem é no dia 15 de dezembro, então a gente vai sortear no dia 1º de dezembro, tá bom? Para aquele que for contemplado, poder se organizar, arrumar mala e tudo mais e tal. Beleza? Jaci? Olha, deixa eu falar mais um pouquinho. Vamos falar. Não, nós vamos falar mais, muito ainda. Não estamos encerrando, não. Só deu aquela paradinha para fazer a live dar uma esticada. Eu quero dizer aqui sobre o Menino Especial. Muito Essa bacana. historinha é uma historinha em que a gente conta a história de uma criança que, agora eu antigamente eu falava assim, surdo-mudo, né? Já fui corrigida. Não é surdo-mudo, ele é só surdo, porque ele é mudo porque não ouve, né? Então, essa historinha do Menino Especial, eu também, não é que eu tenho um bisneto, né? Você sabe, lindo de morrer, vó coruja, né? A mãe coruja, vó coruja. É do topo. Bisavó coruja. É do topo. Aí a gente colocou o nome dos personagens com o nome das minhas netas e do meu bisneto, né? Não que ele seja um surdo,
mas simplesmente para ser um personagem. Para homenageá-lo, né? Exato. Vovó Coruja. Aí eu queria falar que eu procurei uma fono, né? A doutora Viviane Borim. Sim, que inclusive está acompanhando a live. Então, tá vendo, doutora? Já falei da senhora. Ela adquiriu o livrinho, né? Porque como ela é fonoaudiólogo, já assim, encantei-me com esse seu livro, tá? Ela gostou demais e ela trabalha com as crianças dela lá com as minhas obras, tá? Então eu ofereço também às outras fonoaudiólogas, né, que queiram adquirir os livrinhos, também as psicopedagogas, né, que pode utilizar-se das historinhas, né, para o estudo, né? Sim. Esse livro aqui foi o primeiro que eu editei, tá? Não foi o primeiro só que eu escrevi, é o primeiro que deu certo de editar. Todos eles estão na plataforma? Todos startup? estão na startup. O iClap. Pera lá, não trouxe. Eu ia até trazer um papel da iClap e não trouxe. Depois a gente entra na live e põe no comentário, e aí o pessoal que tiver interesse pode entrar lá para ver. Entra lá e veja. Então, aqui, nessa primeira história, são duas histórias. Essa primeira é em homenagem à minha filha caçula, Jussara, que você conhece. Sim. Né? E ela é uma fada, né? E depois ela mora na floresta e tem vários animaizinhos da floresta que foram agraciados com os nomes, né? E as profissões de antigos colegas de juventude da minha filha, né? E depois, aí, nós temos aqui um besouro, que é um juiz, né? Uhum. Eu gosto desse besouro, sabe? Achei ele tão lindo. Mas é bonito mesmo, você desenha muito bem. Ele é muito e me bonito. lembra uns livros que eu tinha, porque minha mãe contava histórias para mim. E as suas gravuras me lembram muito as gravuras dos livros que minha mãe Você sabe por quê? Eu lia muito. Então, na minha cabeça, ferve historinha e ferve imagens. Nossa, sabe? É muito bom. É muito bom. É muito bom mesmo. E essa segunda historinha aqui é a Karen a Duende, né? É uma aventura na Floresta Encantada. É a mesma floresta, mas aqui é a Duende. Então, não sei se ela deve estar aí nos assistindo, Karen Reis, né? A gente escreveu, eu não escrevi, mas, como diz, eu imaginei, né? Eu criei a historinha juntamente com ela. Então, fazendo pilates com a Karen, nós fomos conversando e ela foi a personagem principal. Depois teve Peixinho, que é o Rodrigo, que é o marido dela. Depois vem o Lucas, que é o cunhado, né? Que é o irmão do Rodrigo. A Karina, que é a irmã. Né? Aí colocamos também o William, que é doutor, hoje ele é advogado, né? Sim, então, ele também aqui algumas na nossa pessoas eu conheço. Então. E algumas pessoas parecem, tá? As personagens. A gente tem um grande assim, amigo mais ou menos, né? Tem um grande amigo meu que virou cogumelo que parece bastante. Oh, meu pai. Aí a Silvana, que é mãe da Karen, né? Que é muito trabalhadeira, então ela virou uma abelhinha. A abelhinha é aquela que trabalha sem inteiro, cessar, né? E o Zangão é o pai, né? O Ivan. É o Ivan Reis, né? E o Louva-a-Deus é o pastor Ezequiel, né? Que é o pai do Rodrigo, né? E a borboleta é a Roseli, né? Em memória, que também nos deixou esse ano, né? Que é a sogra dela. Então, a gente foi fazendo assim. E eu conto as minhas historinhas não com palavras fáceis, certo? Uhum. Mas com palavras normais. Para que a criança tenha aquele espírito, né, cria o hábito de ouvir, de entender o que o adulto fala. Exatamente. Né? Você sabe que o meu bisneto, a gente foi a Bauru e fomos no shopping. Olha só. Chegando no shopping, o que ocorreu?
ele viu uma livraria. E lá na livraria, ele chegou e catou um livrinho e falou assim, eu quero esse. Aí o rapaz perguntou assim para ele tem 5 anos. Ele, não, eu quero esse, eu quero esse, quero esse. Aí o homem virou, olhou, falou assim, mas como que é seu nome? Ele, Pedro Henrique. Mas Pedro, olha, só tem letras, não tem gravura. Faz mal? Eu quero esse. Mas como que você quer esse? Não, a minha avó lê para mim. Você sabe ler? Não, minha avó lê para mim. Então ele está acostumado a gente ler. Aí eu brincando falei assim para ele, credo, Pedro, a avó tem tantos livros, né? Ah, avó, mas eu já conheço todas as suas histórias. Você veja a cabecinha dele. Outro dia ele queria saber que eu decifrasse para ele a palavra honra. O que significa honra? Honra. O que é honra, vovó? O que é ser honrado? Porque nas histórias tem, né? Até você... Conseguir encontrar palavras palavras poder que possam definir ilustrar, a honra. que possam ilustrar, né? Mesmo. Para que ele... Então, isso daqui é bom. É bom, é ótimo. Muito bom. Que nem aqui, fábulas modernas. Modernas mesmo, porque as fábulas, elas foram de Esopo, né? Então, elas trazem, no final, além de trazer um conhecimento, né, um exemplo de vida, ela é a conversa entre animais, né? Agora, tem gente que me pergunta, mas e a outra, a história encantada, não é animal? É animal, mas aquele animal ali tem uma fada, aquele animal ele não conversa como gente, né? Então, ele é um animalzinho, né? Aqui, ele já passa a ser como se fosse gente. Então, é um personagem que fala, mas é animal, né? E esse outro aqui, ó, que é o último que a gente fez, é de uma amiga que também deve estar nos assistindo, né, Fátima Borges? É uma fisioterapeuta, ela é de... Tá, né? Borges, eu falei que ia te falar de você, Fátima. Inclusive, ó, a Viviane Borim, que é fonoaudióloga, falou, super recomendo para os colegas fonoaudiólogos, o livrinho do Pedro. Que você falou. Então, a Fátima, ela é fisioterapeuta, excelente fisioterapeuta, e nós nos conhecemos pela internet. Nunca estivemos juntos. Ela acho que é de Jundiaí e eu sou de Tupã. Olha a diferença. A distância. Mas temos um carinho muito grande um pela outra. E sempre fomos youtuber. Como diz minha filha, né? Vovó high-tech, certo? Outro dia conversando, eu falei para ela assim, Fátima, eu tô com um livrinho aqui de fábulas, né? São os animaizinhos. E eu queria, assim, uns desenhos bem sugestivos para criança, né? E eu soube que ela estava fazendo... Ela desenha há muitos anos e estava fazendo um curso de desenho. Eu falei, você não quer fazer a ilustração? Olha que coisa linda. Lindo. A ilustração tá linda. Certo? E ela fez mesmo no capricho. Muito bom. Fizemos uma parceria, né? No capricho. Essa é a minha Fátima. Eu lembro dessa história. Em nenhuma das nossas reuniões você me parou para falar que você estava em contato com uma pessoa de Jundiaí, estavam escrevendo um livro. E a gente, tudo parece tão longe, tão distante. Quando a gente vê a obra pronta, né, você fala, olha, que bacana o trabalho. Como que ficou, né? Valeu a pena. Valeu a pena mesmo. Então, essa história aqui do cavalinho é uma história que a minha mãe contava para mim toda noite quase. E eu chorava, dormia chorando. Porque é o cavalinho que ele sai pela estrada e a mãe dele fala assim para ele, cavalinho, você não sai por aquela porteira, meu filho, porque o mundo é perigoso, você se perde lá fora. E um dia o cavalinho vai
e começa a ver um matinho verde de cá, um matinho verde de lá, e ele sai e começa a comer. E ele se perde no tempo, certo? A hora que ele se dá conta é de noite. E daí ele se desespera. Então, aquele desespero do cavalinho, a criança vive. Eu vivia todas as vezes. E é uma história que eu conto para os meus netos e bisnetos. E eles amam a história do cavalinho. Jaci, os próximos planos? Os Já tem alguma ideia do que você vai escrever? Tem alguma coisa no forno? Agora eu estou pensando... Aqui, ó, outra, pera lá. Pode curiosidades. Fica à vontade. Então, é que eu só fui, então só fui. Curiosidades. Essa curiosidades aqui, quem fez até a ilustração foi uma amiga, a Laila. Nem sei se ela está vendo aí. Laila Redressa. Laila Redressa? É uma amiga e ela estava em casa, estava me ajudando a fazer meu Instagram, né? E ela e o Pedro Henrique, o meu bisneto, são assim, apaixonados um pelo outro. Ela, uma senhora já de seus 20 e poucos anos, e ele de 5. Mas ela é assim, uma graça, um doce de pessoa. E ela falou assim, será que eu podia ilustrar um livro? Daí eu dei esse para ela. Olha que graça, ela faz o desenho de criança. Tá vendo? E aqui são curiosidades, e curiosidades bonitas, sabe? Que eu também trago da infância. Como, não sei se você sabe, a gente não pode cortar o bigode do gato. Você sabia? Sempre ouvi dizer. Não sei o motivo exato, mas então, por sempre quê? ouvi. Porque o bigode do gato é a antena dele. Ele percebe as coisas pelo bigode. Se você atrapalhar o bigode do gato, ele perde a noção do passarinho, ele perde o faro de algum bichinho. Ele certo? perde uma das suas, ele perde uma das suas funções. E o outro aqui é sobre o rabo do cachorro. Até acho que deve ter uma lei que proíbe hoje. Não tem? Antigamente, então, até uns tempos atrás, o pessoal achava que o rabo do cachorro ficava feio. Algumas raças, eles costumam cortar né? o rabo. Ficar aqueles pitocos. Então, não pode cortar o rabo do cachorro. Por quê? Você deve conhecer, né? Não sei se vocês conhecem a pinguela. O que é uma pinguela? Uma pinguela é uma ponte feita por 2 paus, 2 toras, né? Então, o cachorro não passa em pinguela. Ele não anda mais reto. Porque a cauda do cachorro, o rabo do cachorro, é uma extensão da coluna vertebral. E aí, você cortando, ele perde o equilíbrio, ele anda de lado. Ele anda de lado. Então, uma curiosidade boa, não é? E é bacana você colocar isso no livro para passar para a criançada. Porque para passar para a criançada de hoje é o adulto de amanhã. Sim. Né? E isso não sai da cabeça de nunca mais. Não sai. Eu aprendi quando criança. Opa! Olha meus cabelinhos. Os nossos, né? Então, o seu ainda mais pretinho que o meu. E o outro é sobre o cavalo, o burro e a anta. O que eles têm de parecido e o que eles não têm de parecido. Uma curiosidade, ó. Supimpa. Isso você não vai contar. Não, posso contar. Então conte. Posso contar. A gente não chama... Antigamente, hoje já ninguém mais faz isso, né? Mas uma sala de aula falava, seus burros. O pai falava, mas você é burro, rapaz. Você não entende nada, você não aprende. Não podemos nem nos sentir ofendidos com isso. Que o burro é mais inteligente que o cavalo, você sabia? Antigamente, quando não se tinha estrada, não se tinha GPS, não se tinha nada, como que se fazia para subir as montanhas? Como que Dom Pedro veio de Santos para São Paulo, né? Aquelas... As trilhas.
Então, mas não tinha nem trilha, não tinha trilha no meio da floresta. Então, o que eles faziam? Uma manada de burro ia na frente. Depois vinha o cavalo, para depois vir o homem. Por quê? O burro, ele é inteligente, ele sabe aonde pisar que ele não vai cair. Olha Ou só. seja, eles iam na frente abrindo o caminho. Trilho, né? Descobrindo qual era o melhor caminho. É o melhor caminho para se formar aquela trilha. E era naquela trilha que se faziam as estradas. E a anta? Qual a diferença agora? Não saber. Você sabe que tem anta no mundo inteiro? Eu também não sabia. E que em cada lugar do mundo a anta tem uma cor? Não. Aí, tem anta. Você já viu anta que seja de duas mesclada? cores? Não. Nem eu sabia. Eu conheço a anta brasileira, né? Que é meio cinza. Então, agora eu estou conhecendo essa anta. Tá? A anta, a gente ia falar assim, a Cristina, ai, minha eterna Cristina, eu falava, você é uma anta, Cris. A anta, ela não procura aprender nada, por isso ela é uma presa fácil. Ela anda todos os dias na mesma trilha para beber água e para comer. Tanto é que ela não muda, a vida inteira dela, ela vai sempre por aquele trilho. Ela é um animal que não procura novos caminhos. Curiosidade. Curiosidades. E é curiosidade que o Cultura e Café é feito. Justamente para a gente conversar sobre esses assuntos, sobre literatura, Então, sobre arte, sobre cultura. E agora, sonho de criança? E muita coisa. É um sonho. É que nosso tempo já está estourando, já está estourando. Deixa eu só falar da Laila. Sim, fica à vontade. Que o sonho dela era ser bailarina e nós escrevemos uma história, Laila, a bailarina. Foi o sonho a Laila, amiga do seu neto? É essa que fez... Que queria ser bailarina. Que fez a gravura das curiosidades. Ai, que bacana. Aqui temos... E toda a sua vida, todos os seus amigos, toda a sua família serve de inspiração para suas obras. Sim. Né? A gente percebeu o carinho que você fala de todos eles. Muito bacana. Jaci, como eu disse, nosso tempo, infelizmente, porque o papo sempre é uma delícia, ainda mais regado a café. Isso sempre é verdade. Uma delícia. Com pessoas maravilhosas. Tchim. Pessoas maravilhosas como você. A Jaci pediu para mim, especialmente, ela poder fazer alguns agradecimentos. Então, Jaci, o espaço é todo seu para você agradecer, para você mandar um olá para o pessoal. Fica à vontade. Então, eu tenho que agradecer aqueles que já me ajudaram bastante, adquirindo minhas obras, né? Tem alguns aqui que, no primeiro lote, né, adquiriram a coleção toda. Então, eu tenho muito a agradecer, né? Em especial a doutora Elaine Aldrovandi, a minha médica, que eu tenho ela assim, como dizem os outros que têm ciúmes, tem a Santa Elaine. Né? O doutor Evandro Faco, lá de Oswaldo Cruz, dentista, né? O engenheiro Walter Penteado, de São Paulo, né? A professora de Educação Física, que também é uma personal trainer, né? A Flávia, a Escola Mundo Encantado, onde meu bisneto, né, está, né? A Adriana ficou com uma coleção, né? A Escola Coque, a Escola Chapeuzinho Vermelho, todos esses, né? A professora Zenaide, eu não sei se é Rinópolis ou Parapuã, é uma amiga também de internet, olha só, o professor Alain, que é professor de inglês aqui de Tupã, né? A nossa fono Viviane, uma amiga minha, normalista, Norma Gonçalves, que mora em São José dos Campos, né? Provavelmente esteja também nos ouvindo, né? E eu acho que são esses. Tem muito mais gente, né? Mas
tem também o J. Assunção, que foi lá atrás, em 2012, quando eu comecei essa questão de internet, youtuber, essas coisas, ele me incentivou muito a fazer as histórias só faladas, contadas, né? E eu tinha um problema assim, que eu achava que a minha voz era muito ruim. Então a gente teve até uma aula com o seu Ivan Maia, não sei se você conhece, um palestrante muito famoso. E ele falou para mim assim, não, Jaci, não é assim. A gente ouve quando a gente fala, mas não é a nossa voz, porque ela ecoa. Ela ecoa. Então, ao ouvir a sua voz falada, assim, gravada, é outra coisa. E eu achava aquilo lá uma discrepância, né? E aí eu passei a gostar da minha voz. A Karen, o meu anjo da guarda, também ao meu amigo Miguel Mazzini, que sempre me incentivou a escrever, né? Não sei se você conheceu o Miguel Mazzini, ele trabalhou aqui na Granol. Não lembro, por nome, Excelente talvez se eu ouvir. Excelente pessoa. Bom, se esqueci de alguém, que me perdoe, mas todos estão aqui dentro do meu coração. Agradeço muito, Charles, muito a Maria Célia, ao Geraldo, principalmente a nossa Rosinha, né, Rosa? Ela é cantora e musicista. E humorista agora. E humorista agora. A Mari, o Rodrigo, né? Diego. Desculpa, Diego. Tudo bem, né? Então, as minhas netas, a minha família que sempre, né, me ajudou, me deu forças, e ao meu último amigo, né, que eu fiz, que é o Ricardo Reis, que é aquele que eu falei para você, que ele é... Oh, Jesus, como é que ele é? Ele é... A profissão, você fala? Que eu... Mestre de cerimônia. Ah, sim. Não, imagina. Não, é que você... E que eu retratei num calopsita. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Agradeço. E espero voltar mais vezes. Agradeço. E outra coisa, tá, gente? A gente vai deixar aqui na live, depois nos comentários, o endereço para você, se quiser adquirir algum livro da Jaci Penteado, porque... Então, já passou? Olha, a Mari é fantástica, o Diego são fantásticos. Pode passar também, viu, Diego, o meu WhatsApp, que eu tenho livros de pronta entrega. Por quê? A diferença está no Sedex. Sim. Entende? Comprando com a Jaci fica mais barato. É isso que ela está querendo dizer, tá, gente? Daí fica no preço. Se ficar, vai ficar, porque a gente só rateia o valor do transporte, né? Ótimo. Então vai ficar o quê? 20 centavos, R$1 a mais cada um, não mais que isso. Agora, se não a pessoa, né? Só não as pessoas de outras cidades, né? Que daí teria que pagar o frete normal. Então, muitas vezes não compensa comprar um livro, né? Então, é bom comprar vários. Ou que queiram comprar pela plataforma da Hotmart, que são os e-books e audiobooks. Ali seriam bem mais em conta, só que seriam só através de tablet, só virtual. Celulares, só virtual. Tá bom? Tá bom, minha querida. Eu agradeço. Muito obrigado. Coração. Eu que agradeço a você, a todos os internautas e leitores que acompanharam a nossa live aqui hoje, nosso bate-papo, delícia de bate-papo com a Jaci. Penteado, pode ficar à vontade. Aqui nós somos um local democrático e para a gente falar o que... Você também sempre nos ajudou muito. Um abraço, Maroviana. Um abraço, querido. Que Deus o abençoe muito. Quero mandar também um abraço e agradecer mais uma vez a Aloha Turismo, a Paloma, pela viagem ofertada, que a gente vai sortear no dia 1º de dezembro. Então, se você tiver interesse em participar, a partir de amanhã nós vamos deixar a arte lá no Facebook do Mais Tupã, do portal Mais Tupã, com todas as regras para você participar, tá bom? Então, obrigado, Paloma. Viagem para Florianópolis, dia 15 de dezembro, sorteio dia 1º. Agradecer a Silvana Nakamura pelo cachepô. Nós vamos fazer a live de sorteio no sábado de manhã, então vocês que assistiram hoje, compartilharam a live,
Sábado de manhã a gente faz o sorteio. Obrigado, Silvana, mais uma vez, grande artista, grande amiga, grande parceira, ajudando a cultura de Tupã. Quero agradecer a Rosa também, porque eu não sei se vocês perceberam, mas a gente já tem um enfeite natalino aqui que a Rosa fez, que ela também está virando artesã de primeira mão. Está dando aula no Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura, vários artesanatos muito lindos. Obrigado, Rosa, pelo carinho. A Natal já está chegando aqui no Cultura e Café. E lembrar você, aqui de Tupã, artista de Tupã, primeiro edital 2021 da Prefeitura está aberto para financiamento a projetos culturais. Dia 18 se encerram as inscrições, então entra lá no site da Prefeitura, baixa o edital com as regras, participe. E no dia 13, sábado agora, temos a segunda edição da Feira Criativa, lá na feira, na Praça da Figueira, onde acontece a feirinha. Né? Então participe a partir das 17 horas neste sábado, dia 13, tá bom? Isso é cultura. A Jaci, ela ocupa a cadeira da CLAT e o seu patrono, se eu não me engano, é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Então eu quero encerrar hoje o Cultura e Café com fazer uma dedicatória para você. Ai, obrigada. Com um texto de Monteiro Lobato. Era uma vez um homem que contava histórias, falando das maravilhas de um mundo encantado que só as crianças podiam ver. Mas esse homem conseguiu descrever tão bem essas maravilhas que fez com que todas as pessoas acreditassem nelas. Pelo menos as pessoas que cresceram por fora, mas que continuaram sendo crianças em seus corações. Há quem diga que elas ainda moram aqui, entre as páginas dos livros. Há quem diga que aquele que entrar aqui poderá talvez encontrar um por um todos os sonhos, encantos e fantasias, junto à saudade, a grande saudade que ela guarda de um grande homem que soube falar às crianças. Monteiro Lobato. Jaci, para encerrar, obrigado, companheiro. Um presente ofertado pelo Cultura e Café e a artesã Silvana Nakamura para você. Obrigado, amei, Silvana, obrigado, Charles, obrigado. E a todos vocês, leitores e internautas que acompanharam mais essa live do portal Mais Tupã, Cultura e Café, nosso boa noite, fiquem com Deus, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. E o nosso Tintim. E muito, muito café. Tchim, tchim.